Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui às segundas no Bom para Todos. Tudo bem? Como você está, Fernando? Tudo bem, Thalita, muito preocupado com todas essas coisas que você tem mostrado aí, né? Todas essas coisas giram em cima de um ponto central que o presidente Lula fez na semana passada, que é a nossa incapacidade institucional de cumprir acordos, né? Nós tínhamos acordos para todas essas coisas, acordos para a questão do clima, acordos para a questão do desenvolvimento, acordos para a questão da exploração de energia no planeta, para a distribuição de renda, pelo menos para que a gente diminuísse a pobreza no mundo, acordos para a paz, especialmente na região do Oriente Médio, né? Nós tínhamos toda uma construção de legislação a respeito dos direitos humanos que deveria banir, de alguma maneira, toda essa violência que nós estamos vendo, e como o presidente muito bem disse na ONU, né, tudo isso acaba acontecendo a despeito dos esforços das pessoas engravatadas e reunidas em Nova York para uma grande reunião, como se o mundo pudesse ou tivesse a condição de ser resumido nas palavras desses senhores. Acho que o presidente Lula faz um papel inestimável nesse momento de ser meio que uma consciência do mundo, uma consciência que vai dentro da ONU e diz o que tem que ser dito. Isso preocupa todo mundo, preocupa nós, Thalita, que temos filhos e netos, e que sabemos que tudo isso vai pesar muito mais ali na frente do que já está pesando hoje. Exatamente. Vamos começar falando sobre cenário internacional, mas eu queria jogar esse foco na questão de Israel atacando o Líbano, porque é de fato tudo muito assustador. Celso Amorim deu uma declaração agora há pouco a jornalistas em Nova York, antes desse encontro de Lula com Olaf Scholz, dizendo que, palavras dele, o ataque é tremendamente revoltante, perigoso e que há risco de uma guerra total. Ele disse, inclusive, que são 20 mil brasileiros ali em Líbano, que agora passa a se estudar, inclusive, uma evacuação de brasileiros em Líbano, que seria uma operação super complicada, enfim. Mas é isso, a gente está assistindo Israel atacar e matar quem quer, sem que haja qualquer obstáculo para que isso aconteça, não? São três coisas que a gente tem que lembrar. A primeira é que todo o sistema internacional, incluindo ONU, o direito internacional, tinha banido, já no final do século XIX, mas reafirmou isso com o surgimento da ONU, a ideia de ataques preventivos, né? A ideia de que você faz um ataque sobre um outro país e dizima a população para evitar que esse país ataque você, porque esse processo gera a ideia de que você pode ter uma nação que simplesmente ataque absolutamente todo mundo e esteja dentro do direito de fazê-lo. Então, muito se discutiu em cima de teoria, em cima de direitos internacionais, de governança internacional, a ideia do ataque preventivo. E nem quando países tiveram essa possibilidade de fazer porque detinham tecnologia nuclear, isso foi aceito na medida, como uma medida civilizatória. Israel agora faz de forma brutal. Eu acho que esse ataque ao Líbano foi para esconder o ataque terrorista que foi feito anterior, porque vamos lembrar que na semana passada ele explodiu pagers e walkie-talkies, e isso é terrorismo, ferindo quase 3 mil pessoas, matando mais de 30 pessoas hoje na contagem. Então, e agora se faz o ataque para esconder o anterior. Agora, por que ele faz isso? E esse é o segundo ponto, Thalita. Porque o governo norte-americano, que sempre foi o salvo-conduto de Israel, hoje está no ponto mais frágil da história dos Estados Unidos. Não apenas fragilizado do ponto de vista geopolítico, já que ele tem compromissos com alguns grupos, como por exemplo Israel, como a proteção da Europa Ocidental, e tem um antagonismo cada vez maior de China e Rússia, mas frágil também internamente. A gente sabe que o presidente norte-americano, ou os presidentes norte-americanos, eles são cada vez mais frágeis próximos da eleição. E a comunidade israelense nos Estados Unidos ela é muito organizada e muito forte. Portanto, Kamala Harris e Donald Trump ambos sabem que se opuserem uma vírgula a qualquer coisa que Israel está fazendo nesse momento, podem perder a eleição. Veja, Israel não vai continuar fazendo isso depois da eleição terminada, porque depois que a eleição está terminada, o presidente norte-americano volta a ser forte novamente. Volta a poder dizer por 4 anos o que deve ou não deve ser feito. Mas nesse momento é um momento de maior fragilidade e o Netanyahu está puxando a corda o tempo inteiro para ver se consegue construir uma situação de guerra que lhe fortaleça internamente. Infelizmente, o Celso Amorim tem toda a razão no que está dizendo.
há a possibilidade real de um confronto em larga escala, porque os países do Oriente Médio não suportam mais essa fustigação eterna que Israel vai fazendo contra todos eles. Uma hora é Líbia, outra hora é Síria, uma hora é o Líbano, outra hora é a própria bomba sobre o Irã, explode gente no Irã, né? E isso pode levar a um espiral de conflitos e carregar o mundo em cima disso. Esse é o ponto. Agora, o terceiro ponto que a gente tem que fazer é que não interessa as razões pelas quais Israel se julga no direito de fazer o que está fazendo. Haveria que ter um organismo internacional para dizer não, porque as crianças que estão sendo mortas nisso não têm culpa absolutamente nenhuma do que está acontecendo. Então, nós estamos engavetando tudo que construímos no século XX, Thalita, para vivermos em paz uns com os outros. O século XXI cada vez mais é assustador. Nesse sentido, cabe o discurso de Lula quando critica principalmente o Conselho de Segurança da ONU, né, que perdeu a representatividade por conta de um formato que tem ali que veio de herança da Segunda Guerra. Precisava se atualizar, precisava de mais países com poder aí de veto, porque isso, qualquer discussão que englobe Israel nesse momento, tem os Estados Unidos ali como um voto aliado, né? Então é muito complicado qualquer debate que chega ali no Conselho de Segurança da ONU. Tem uma história, inclusive, que durante esse discurso, o microfone de Lula foi cortado no final, justamente quando ele fazia essa crítica à ONU e à instituição, né? Mas foi por conta do tempo que havia estourado. São 5 minutos, ele falou parece que 40 segundos a mais, mas é justo nessa parte final que ele tecia críticas ao organismo, à ONU, né? E daí o microfone foi cortado. Então isso rodou aí na imprensa também. Mas enfim, é uma crítica bastante importante. Essa questão do corte não foi perseguição, não. Antigamente a ONU permitia que líderes falassem o quanto quisessem, o Fidel falava 3 horas, o Chaves mais 3, então se colocou essa condição de se cortar o microfone para a pessoa entender que dá uma paradinha, pessoas do tamanho do Lula, do Fidel, do Chaves, ou do Obama, outros líderes mundiais que estão falando, acabam sendo muito difíceis de você tirar a palavra, né? Então essa é uma prerrogativa que a ONU tem, não é esse o problema. Sobre a fala do presidente Lula, ele está certo em indicar o problema, mas errado na solução. O Conselho de Segurança nunca teve, na realidade, assentado na ideia de representatividade do seu poder. Muito pelo contrário. Ele foi construído para não ser representativo de nada a não ser das forças que venceram a Segunda Guerra. E as forças que venceram a Segunda Guerra eram Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética. Entrou naquele meio termo a França, que era uma fragilíssima naquele processo, e depois a China continental, que era a China do Chiang Kai-shek, ainda antes de ser a China popular, a China comunista, mas isso foi acertado ao longo do tempo. Então, aumentar a representatividade do Conselho de Segurança não confere ao Conselho de Segurança a capacidade de agir. E nisso é que o presidente está equivocado. Reformar as instituições da ONU não vai resolver o problema. Todos os países que estão ali, por exemplo, usaram o seu poder de veto em algum momento para tentar evitar que os seus interesses fossem destruídos e nada aconteceu. Os Estados Unidos, desde o World Trade Center, vêm atacando absolutamente o que eles querem e o que não querem dentro do cenário internacional, não importa o que o Conselho de Segurança diga. Então, não adianta você ter mais 5 países no Conselho de Segurança, todos eles com poder de veto, Uganda, Brasil, Alemanha e Japão, para ter um processo de representatividade, mas nenhum tem capacidade e poder suficiente para enfrentar militarmente os Estados Unidos e dizer chega, ou então a coisa vai ficar muito ruim. Então, o poder do Conselho de Segurança não vem da representatividade, como o presidente Lula tentou fazer crer ali. Vem da capacidade militar dos seus países de sustentar suas decisões, ou, se o Conselho não quiser, dane-se, o país vai fazer o que bem entende. Eu tenho dúvidas, porque eu estudei isso com muito cuidado, no meu mestrado e no meu doutorado, eu tenho dúvidas se a proposta do presidente é viável. Não há como se reformar esse sistema da ONU. O sistema da ONU é filho tributário do século XX. E os problemas que levaram à criação disso, os consensos políticos que levaram à criação da ONU e do Conselho de Segurança estão mortos no século XXI. É preciso refundar esse sistema e eu não sei se o esqueleto desse sistema velho nos ajuda nessa refundação. Puxa vida. Daria papo para muito mais tempo, né? Falar sobre essa refundação, enfim. Mas eu queria trazer outro assunto. Vamos mudar a página, o capítulo, porque eu queria falar sobre a eleição em São Paulo com você também. A gente teve essa nova pesquisa, Atlas Intel, hoje, que traz um cenário bem diferente das pesquisas anteriores e mesmo da outra pesquisa que foi divulgada hoje, a Real Time Big Data, que também traz Nunes à frente, Boulos logo atrás e Marçal em terceira posição. Como que você viu essa pesquisa? Qual o grau de confiabilidade nesse cenário, que é bastante positivo para Boulos, inclusive, né? Como que você viu?
Então, nós estamos sempre com aquele problema, né, de medir o voto da extrema-direita. Esse é um problema que nos acompanhou em 2018, acompanhou em 2022. A gente sabe que existe esse voto envergonhado das pessoas que querem votar, assim, num fascismo, porque são racistas, são machistas, mas que quando perguntadas na pesquisa, elas, para não ficarem com cara de tacho, elas dizem, não, vou votar no fulano Beltrano. Chega na hora da urna, né, os candidatos mais drásticos, mais agressivos, mais disruptivos acabam sendo votados. Então, sempre tem esse problema. Esse problema está acontecendo aqui no Brasil, também acontece quando a gente avalia as pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, esse cenário que está aí, ele se deve em grande medida a três coisas. Primeiro, um recalibramento muito efetivo da campanha do Boulos na semana passada. Deixou de enfrentar Pablo Marçal, no campo do Pablo Marçal, ou seja, dentro da lama, com o dedo na cara, né, aquela coisa para tentar ser mais macho do que o macho. Isso nunca vai dar resultado, porque eles arrastam a gente para a lama deles e a partir daí não tem volta. Então, a campanha se recalibrou e Boulos começou a dar importância política a quem tem importância política. Marçal não tem importância política. E, não obstante a quantidade de pessoas que acham que ele tem condições de concorrer à prefeitura, a gente sabe que a história política dele é próxima a zero. Esse é o primeiro ponto. Segundo, obviamente, a recalibração que aconteceu dentro do bolsonarismo a partir daquele evento da cadeirada do Datena. A cadeirada do Datena, ela provoca um descortinamento da realidade entre os apoiadores de Marçal. O Marçal se vendia como o grande líder corajoso que vai fazer a disrupção, que não tem medo, que sobe montanha, que soca nariz de tubarão. E as mentiras começaram a ficar muito complicadas para as pessoas acreditarem. Mas quando ele recebe uma cadeirada de um senhor, né, e ele aparece numa ambulância com um respirador em desespero, né, as pessoas que sabem o que é violência, toda mulher de periferia, todo jovem de periferia que já apanhou de um brigadiano, que já esteve presente num evento desses de briga, todos eles sabem o que é violência, Thalita. Todos eles sabem que essa cadeirada, da forma como foi dada, machuca um braço, deixa um roxinho ali, mas não joga ninguém dentro do hospital. E isso desvelou a mentirada toda do Pablo Marçal e a construção de histórias que ele estava criando. E aí, todo o contingente começou a repensar, vem cá, esse é o cara realmente que a gente conhece? Né, esse é o cara que a gente quer, esse é o cara correto, e obviamente que o Nunes aumentou os ataques ao Marçal porque sentiu efetivamente que ele estava dentro do seu ambiente, né, de votos, captando votos do bolsonarismo. Essas duas coisas atingiram o Pablo Marçal em cheio, mas não só. Secretamente, sem nenhum alarde, a Justiça de São Paulo diminuiu o alcance dos perfis de Pablo Marçal, atacou as redes de impulsionamento e pagamento por fora, e, portanto, isso reduz, obviamente, a capacidade que ele tem de continuar imprimindo mentiras nas redes, né? E fechou o cerco, obviamente, a toda essa construção e manipulação de informações que o Pablo Marçal é muito hábil. Então, nisso tudo, coloca ele numa defensiva. Não quer dizer que ele, na próxima semana, não possa inventar alguma coisa. Eu juro para você, Thalita, que se o Datena não tivesse dado uma cadeirada nele, eu tenho a impressão que ele daria uma cadeirada ou uma bofetada no Boulos na última semana, porque era isso que a campanha estava caminhando para. Mas eu acho que agora ele foi roubado, né? Aquela história, roubaram o ar dele, roubaram a ideia dele. Então ele tem que se reinventar, e ele não é muito bom em se reinventar. Então, assim, o Boulos está na frente nesse momento porque se consolida como o mais preparado, mas ainda há um certo perigo nessa situação, especialmente no segundo turno. Parece que as pesquisas de segundo turno dão um empate técnico entre Nunes e Boulos, né? O que seria, nesse momento, o melhor momento para a equipe e para a campanha de Guilherme Boulos. Acho que dá para a gente comemorar, a gente não pode comemorar antes da eleição, mas dá para comemorar o momento em que o Guilherme Boulos conseguiu atingir uma maturidade, né, nesse enfrentamento na campanha que vale a pena a gente curtir um pouquinho, nem que seja por um dia ou dois. Na Atlas Intel, Boulos e Nunes empatam no segundo turno, tecnicamente, mas ainda com Boulos um pouco à frente numericamente. E Boulos e Nunes vencem Marçal. Já na Real Time Big Data, Nunes venceria Boulos e Marçal no segundo turno. Então é para a gente realmente
continuar analisando e tomar cuidado com esse segundo turno, né? Para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão climática. Foi o nosso tema predominante da última semana. Como está em Brasília? Como está o ar agora em Brasília? A gente vê manifestações, inclusive, essa de indígenas em São Paulo, uma manifestação ali de porte, reuniu um número considerável de pessoas lutando por uma causa justa, porque, de fato, justiça climática. Uma coisa a gente tem que ser dita, né? Os povos originários, a partir da Segunda Guerra Mundial, foram muito atacados, porque havia um conceito anterior de desenvolvimento e atraso, e eles foram sinalizados como povos atrasados tecnologicamente, um fardo para os países. Esse é o discurso que está na boca do Bolsonaro, é o discurso que mandou no Brasil de forma evidente naquele momento. E todo mundo sabia que isso era uma grande mentira, né? A partir dos anos 80, dos anos 90, os povos originários se tornaram, em grande medida, aquilo que eles aí estão sendo, os guardiões do nosso planeta, né? As pesquisas mostram que terras que estejam sob controle desses povos originários têm muito pouca degradação, são terras protegidas. A gente vê isso quando a gente pega os mapas de satélite da Amazônia e você percebe que as queimadas, você percebe que a destruição, os garimpos, elas estão sempre fora dessas áreas de preservação, porque os povos originários fazem ali um papel que para eles é um papel sagrado e para nós devia ser também entendido dessa maneira, porque é um papel que nós, homens brancos, urbanos, não conseguimos e não sabemos fazer. Então, é muito bonito ver isso acontecendo. O problema é que se o presidente Lula, quando fala no sistema internacional, fala com toda a propriedade que nós ouvimos, quando ele passa a fronteira para dentro do Brasil, parece que parte dessa propriedade se perde, né? Cada vez mais nós estamos caminhando para um projeto de desenvolvimentismo à lá anos 90, que significa extração de petróleo na região amazônica, que significa asfaltamento da floresta, que significa uma série de ações que em nada vão combater esses problemas, muito pelo contrário, vão piorar essa situação toda do clima. Brasília segue ainda com um ar praticamente irrespirável, uma fumaça terrível por aqui. Nós devemos ter chuva só no início de outubro, se tudo der certo, mas no Rio Grande do Sul nós continuamos tendo ameaças de enchentes a todos os momentos. A região de São Paulo e outras regiões metropolitanas continuam com um ar também muito complicado, e já era para o presidente Lula ter percebido que essa questão climática tem que ter precedência frente à questão do desenvolvimento. Sabe por quê, Thalita? Porque hoje é possível sim, com tecnologia e com investimento, fazermos um desenvolvimento que não seja estabelecido diretamente dentro dessas velhas formas de utilização da natureza, em grande medida, desse paradigma do petróleo, do hidrocarboneto. E aí tudo que o presidente Lula usou de argumento na ONU para criticar aquilo que era velho, porque é o que ele está dizendo, ele está dizendo o velho não morre e nós não conseguimos criar nada novo. E quando ele faz isso, e faz isso de forma maravilhosa e brilhante, mas quando ele vem para o Brasil e cogita que a Petrobras explore o petróleo naquela região e que asfalte a situação e que nós não conseguimos nunca nos ver livre desse paradigma do agro dentro do Brasil, um agro que leva dinheiro público, né, a rodo todo ano, para efetivamente colocar a gente numa situação de cada vez mais perigo climático. Quando o presidente Lula faz isso, ele perde um pouco dessa legitimidade que ele tem do lado de fora. E, visivelmente, na questão climática, parece que existem dois Lulas, né? O Lula da ONU e o Lula aqui do Palácio do Planalto. E isso precisa ser cobrado de alguma maneira, porque 2026 a eleição vem a galope, mas mais do que 2026, nós precisamos compreender efetivamente como essas mudanças vão se dar, e já deu para a gente sentir, Thalita, que o Brasil vai ser o país mais atacado pelas transformações climáticas. Primeiro, pelo seu tamanho, segundo, pela sua diversidade, e terceiro, pela irresponsabilidade das nossas instituições com relação a essas questões climáticas. É emergente realmente, de emergência a gente lidar com essa situação e analisar e continuar botando em debate essa situação que a gente viveu agora, ainda vive, né, essa questão das queimadas, enfim, do ar irrespirável. Vamos seguir discutindo tudo isso. Fernando, sempre bom te ouvir, muito obrigada. Quer dar os destaques? Estava esquecendo, destaque nacional e internacional?
Eu acho que o destaque internacional que a gente vai ter é a resposta que o Irã especificamente vai dar a isso tudo. O único país que tem condições de levantar o Oriente Médio para propor um revide a Israel é o Irã. E o Irã já vinha sendo fustigado há algum tempo e tem se contido. Né? Nós tivemos já nos últimos 3 ou 4 anos o Irã evitando isso. Vamos aguardar e esperar que o Irã também caia nessa armadilha de novo. O problema é que começa a ficar cada vez mais difícil. O Irã não se manifesta, as pessoas continuam morrendo, crianças especificamente, e a situação fica complicada. Mas olho nas posições do Irã a respeito disso. Embora o Hezbollah tenha condições de levar um conflito para dentro do Estado de Israel, o que seria muito complicado, difícil a gente prever como isso terminaria, mas sem a ajuda de um Estado fortalecido, centralizado como o Irã, o Hezbollah não tem muito o que fazer. Então esse é o ponto. E aqui no Brasil é ver a partir do momento, a partir da sabatina do Galípolo para o Banco Central. Né? Mais uma vez nós tivemos um aumento de juros de 0,25%. Eu digo mais uma vez, alguém vai dizer, é a primeira vez, Fernando? Não. Porque quando o Banco Central não baixa juros e a inflação baixa, na realidade ele está aumentando o juro, porque o juro real é o juro menos a inflação. Então se a inflação baixa, o juro aumenta. Como o Banco Central não vinha baixando o juro e a inflação vinha baixando, na realidade o juro estava crescendo. Agora cresceu nominalmente no momento em que o mundo inteiro está baixando os juros. Então, todo mundo veio a público dizendo que isso é um enorme erro, de pessoas liberais até pessoas da esquerda, todo mundo, todos os economistas disseram que é mais um enorme erro do Campos Neto. Só que o Galípolo é o grande escolhido pelo presidente Lula para ser o próximo presidente do Banco Central. E a pergunta que fica vai passar na sabatina? E em passando, Thalita, vamos ter uma diminuição de juros ou vai seguir o que o mercado imagina? O mercado diz que até fevereiro vamos chegar a 11,25% de juro. E isso seria desastroso para os planos da economia brasileira. Puxa vida. Seguimos acompanhando. Fernando, tenha uma ótima semana. Muito obrigada. Um beijo para você. Obrigado, Thalita. Beijo para todo mundo e a gente se vê. Até.